Fico muito feliz em tê-los aqui com a gente nesse momento, por vocês estarem disponibilizando um pouquinho do tempo, tão precioso tempo dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, né? Então, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui e poder também passar para vocês o nosso conhecimento, o nosso direcionamento, poder trazer um pouco mais de clareza com relação a essa situação que não está pegando a empresa de surpresa, porque não é algo de agora, mas talvez pelo fato da fiscalização iniciar agora, é algo que está trazendo preocupação, porque que eu como empresa, o que eu como empregador, o que eu como RH tenho que fazer para estar de acordo com a NR1. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação e vou trazendo um pouco do contexto aqui da NR1 propriamente, né, agora com relação aos riscos psicossociais. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem trazendo ali as informações no chat. Eu vou trazer de forma objetiva, eu não vou entrar na norma em si, porque a NR1 ela é uma norma muito complexa, então ela tem NR1, NR2, NR3, então o nosso foco principal hoje vai ser nos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, tá ok? Bom, então vocês conseguem ver, tá tudo certinho com relação à tela, tá ok. Bom, então o nosso workshop, deixa eu dar uma olhadinha. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Nai, pode seguir. Uhum. Bom, então o nosso workshop ele foi separado aqui em algumas fases, alguns temas. Como eu havia dito, o intuito dele é trazer aqui as novas exigências com relação à NR1 e quais as obrigações, enquanto agora, a partir de maio, a fiscalização vai verificar com relação às novas obrigações do empregador. Então, eu vou trazer aqui o que é a NR1, qual que foi a evolução da NR1. Por que os riscos psicossociais eles se tornam um foco dentro do ambiente de trabalho? Quais os impactos financeiros e organizacionais? As obrigações do empregador agora com relação à NR1, aos riscos psicossociais? O que vai acontecer a partir do dia 26 de maio, né? Propriamente dito. Vou trazer um ponto muito importante aqui, que é o papel estratégico do RH. Então, tem muitos RHs aqui, então vai ser muito importante que vocês ouçam com muita atenção, porque vocês terão um papel fundamental na NR1. E quais são as multas e consequências pelo descumprimento da norma, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouco do conceito mesmo da NR1, apenas para vocês entenderem qual que foi o intuito dela e o porquê que ela se tornou uma das diretrizes mais importantes no ambiente de trabalho com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, a NR1, ela foi criada lá na década de 78, foi uma portaria, né, com uma atualização da CLT. Então, lá na década de 78, tinha um alto índice de acidente de trabalho. Então, devido ao crescimento industrial acelerado e à ausência de regras, principalmente a ausência de regras e a proteção dos trabalhadores, foi instituída, então, né, a NR1. Ela é a norma que traz todas as diretrizes para as demais normas. Então, o intuito mesmo dela, em questão de obrigações, é a prevenção de riscos físicos. Guardem isso. Então, a NR1 ela foi instituída por conta dos acidentes de trabalho, aqueles acidentes relacionados ao ambiente físico e operacional. Então, lá atrás, era uma despadronização, as empresas não tinham ali um norte com relação à prevenção no ambiente de trabalho. Então, na década de 70, foi instituída a portaria, né, para que os empregadores tomassem mais consciência e trouxessem ali a questão, né, dos riscos ocupacionais ali referente aos acidentes. Ou seja, então lá na década de 70 foi criado a periculosidade, a insalubridade, trouxe ali a obrigatoriedade com relação aos EPIs, né, os usos dos EPIs, o uso correto do EPI, e conforme foram passando os anos, a NR1 ela foi se atualizando. Até porque o mercado de trabalho, se a gente for parar para pensar, fazer uma analogia da década de 70
Até agora, 2024, várias situações ocorreram no mercado de trabalho. Nós tivemos uma pandemia que mudou muito também a forma em que a sociedade visualiza o trabalho. A sociedade tem ali, né, a mão de obra mudou. Então, da década de 70, então, o foco principal era o acidente físico dentro do ambiente de trabalho, e já nas décadas seguintes, devido ali ao aumento da industrialização, a crescente, né, a competitividade do mercado, o mercado de trabalho mesmo foi mudando. E da década de 70 para as décadas seguintes aconteceram várias situações. Então, aqui eu vou trazer a evolução no sentido de que são os marcos principais os quais estão norteando os riscos psicossociais, tá? Então, já nas décadas seguintes, houve um aumento expressivo, houve uma mudança na forma em que a Previdência via o trabalho. Havia muita despadronização ali dos laudos, muita burocratização com relação à norma, e as empresas não estavam seguindo propriamente ali o foco da NR1. Ou seja, em 2020, houve uma atualização muito importante, significativa no ambiente de trabalho, porque foi quando houve a implementação do GRO e do PGR. Ou seja, pela falta de padrão, falta de fiscalização, falta de entendimento, não bastavam apenas ter uma norma onde tratavam essas coisas. Foi incluído, então, o GRO e o PGR. Então, hoje, esses laudos são laudos obrigatórios para aquelas empresas que possuem colaboradores. Nayara, mas eu não tenho colaborador. Então, sua empresa não está obrigada a ter o gerenciamento de risco, porque não tem nenhum risco a nenhum colaborador, certo? Então, lá em 2020, houve a necessidade de trazer não só ter uma norma, mas sim ter um gerenciamento e, além do gerenciamento, um programa do gerenciamento desse risco. Ou seja, as empresas passavam, além de ter a norma, precisavam fazer o gerenciamento do risco, ou seja, o profissional ia até a empresa e fazia o gerenciamento do risco ocupacional, o risco físico. Então, a norma, o intuito era o risco físico. Então, além de ter o gerenciamento, as empresas precisavam criar um programa, né? Fazer o gerenciamento contínuo desses riscos. Então, 2020 foi implantado esses dois laudos, né? Essas duas situações. Porém, as empresas ainda tiveram mais 2 anos para se adaptar, porque de fato, né, o levantamento, o gerenciamento do risco ocupacional, as empresas ali, a Previdência, o Ministério do Trabalho, eles entenderam que as empresas tinham ainda um tempo para se adaptar, porque já não bastava uma norma burocrática, então as empresas precisavam ter um entendimento e também trazer um profissional capacitado, um profissional qualificado para fazer o gerenciamento dessas informações, né? Fazer todo esse estudo. Então, a partir de 2022, inicialmente foi implantado obrigatoriamente esses laudos, onde também as empresas passaram a enviar de forma automática, automatizada as informações da saúde e segurança do trabalhador, que é o famoso, né, SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho. Então, isso não são as empresas propriamente que fazem o envio, mas mensalmente, tanto a clínica de medicina do trabalho quanto os escritórios de contabilidade fazem os envios mensais. Então, percebo que antes uma coisa que não tinha fiscalização, não tinha ali tanta regulamentação, igual passou a ter, de acordo com as atualizações ali, conforme a mudança da sociedade, principalmente por conta dos afastamentos. E tudo isso, essas informações, ela vem de um único lugar, da Previdência. Porque quanto mais afastamento eu tenho, maior vai ser o peso econômico na Previdência. E aí a Previdência Social, juntamente com o Ministério do Trabalho e CLT, precisam criar medidas para prevenir os riscos. Então, logo após 2022, lá em 2023, 2024, saiu então o início da obrigatoriedade do gerenciamento dos riscos psicossociais, ou seja, a norma de fato começou a falar dos riscos psicossociais em 2024. Até então, o início da obrigatoriedade do GRO e do PGR era a partir de maio de 2025. Tanto que o ano passado, as clínicas, os escritórios já começaram a sinalizar às empresas que a partir de maio de 25 as empresas iam ser fiscalizadas.
Mas como o nosso, né, o nosso o entendimento é sempre de que as empresas também precisam de tempo, precisam entender, se organizar, buscar um profissional qualificado para isso, até porque são situações totalmente diferentes, são laudos propriamente, já existem esses laudos, mas os riscos psicossociais, eles começaram lá de 2020 para cá. Então, o que que originou ali o risco psicossocial e trazendo essa obrigação à empresa? Os afastamentos em decorrentes da saúde mental, do comportamento mental do funcionário. Então, o Ministério do Trabalho, a Previdência, até propriamente a CLT, eles entenderam que essa obrigação também é do empregador. Então, 2025 seria o início do levantamento dos riscos psicossociais. Então, eles entenderam que as empresas precisavam de um fôlego ainda para fazer esse levantamento. Até mesmo porque hoje, se a gente for parar para pensar, não existe um profissional qualificado em gerenciamento de NR1. E isso até é uma função que está se formando no mercado de trabalho hoje. Muitas vezes a gente orienta a clínica de medicina do trabalho a fazer justamente porque eles hoje já possuem, eles já têm os laudos da empresa, porque é uma atualização do seu laudo, mas eles que vão ficar responsáveis ali, eles têm o conhecimento, o entendimento técnico. Mas se for um profissional, ele pode ser ali um profissional capacitado que tem ali o estudo e está se aprimorando na norma. Então, agora, de fato, a partir de maio, a partir do dia 26, as empresas começam a ser fiscalizadas. Nayara, mas eu posso começar dia 26 já começar a fazer? Não, dia 26 começa a fiscalização. A norma propriamente está, né, ativa desde 2024, o que de fato agora é a fiscalização, onde o fisco ali, o agente o fiscal vai chegar ali na tua empresa e vai falar, vai bater lá na porta. Quero o seu PGR. E aí? O seu PGR já está atualizado com os riscos psicossociais? E aí, pensando nessa questão de que a norma ela tratava o risco físico, acidente de trabalho, o risco ocupacional, agora os riscos psicossociais, os riscos mentais se tornam obrigação do empregador. Então, agora, a partir de 2025, a fiscalização efetiva já começa com relação aos riscos psicossociais, né? E isso porque o Ministério do Trabalho identificou que houve um aumento expressivo nos afastamentos relacionados à saúde mental, tornando isso parte da gestão das empresas, né? Então, por que que isso se torna um risco dentro da empresa? Então, como eu havia dito, nos últimos anos, vou pegar não tão longe, mas de 2020 para cá nós tivemos ali um marco também muito importante que eu gosto de trazer aos nossos clientes e trazer a vocês, que é a pandemia, né? Então, em 2020 nós tivemos ali uma pandemia, tivemos ali é, um período de adaptação, onde os empregadores tiveram que se reinventar, muitas empresas nós presenciamos ali, algumas empresas tiveram que fazer muitas demissões, né? Tentar sobreviver. E isso, de certa forma, acabou abalando um pouco, né, o mercado, porque as empresas precisavam se recolocar no mercado de trabalho e também a questão do isolamento, isso também acabou dando uma mexidinha ali na economia do Brasil. Mas nos últimos anos, de 2020 para cá, os transtornos mentais relacionados ao trabalho cresceram de forma significativa. Teve um aumento de mais de 15%. Mas, Nayara, eu estou ouvindo falar tanto dos riscos psicossociais, mas o que são esses riscos psicossociais? Burnout, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, do estresse. Então, tudo isso passou ali, né, a ter um grande impacto dentro da empresa e principalmente na previdência, no sistema previdenciário. Porque se hoje um funcionário se afasta, vamos fazer uma analogia. Hoje você tem um funcionário que acabou tendo uma doença não relacionada ao trabalho. De certa forma, esse funcionário vai lá, pegou um atestado de 30 dias. 15 dias em cargo da empresa, 15 dias em cargo do INSS. Ok, isso é uma doença normal, uma doença comum. Mas agora pense de uma forma intensa: burnout, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, estresse.
Isso daí mexeu com a economia e principalmente com a previdência social, porque os afastamentos superiores a 15 dias, quem faz o pagamento propriamente é o INSS. Então, conforme foi aumentando de 2020 para cá, a sociedade, no geral, começou a ver de outra forma, impactando lá no INSS. Então, houveram mais afastamento, o custo previdenciário acabou se tornando mais alto, porque hoje a Previdência Social é quem faz o pagamento dos benefícios, certo? Então, os transtornos mentais, os comportamentos, eles estão entre as principais causas do afastamento. E isso gerou um impacto na previdência e também dentro da empresa. Excesso de cobrança, jornadas intensas, clima hostil, isso eleva a chance ali do adoecimento e principalmente dos passivos trabalhistas para a empresa. Então, além de gerar um impacto lá na previdência social, isso pode gerar um impacto dentro da empresa, porque o que que acontece? Pensando na questão do afastamento. Se hoje o funcionário se afasta, lá no afastamento dele, ele não tem um laudo identificando o porquê desse afastamento, mas ele tem um CID dizendo do que se trata aquele afastamento. Então, essa classificação, esse CID, ele vai ser muito importante nessa identificação, porque quem for fazer a perícia, o médico lá do trabalho, da Previdência, na hora que ele identificar ali o CID desse afastamento, ele vai entender que é uma doença relacionada ao trabalho. Automaticamente, isso daí é uma doença do trabalho. Se o funcionário teve um afastamento previdenciário, ele vai ter estabilidade. Esse funcionário vai retornar, você vai ter que fazer o tratamento correto dele e, e não e não pode fazer o desligamento, porque é uma doença do trabalho, ele tem estabilidade de emprego. Então, isso daí causa, quanto mais afastamentos relacionados à saúde mental do funcionário, dos colaboradores, dos trabalhadores, maior vai ser o impacto, mais afastamento, aumento previdenciário e esse risco organizacional. Além da empresa, né, ter que ter ali, desprender recursos financeiros, né, para outras situações que eu vou trazer mais à frente. Então, isso é algo que pensando agora, né, o entendimento passou que as empresas não basta a empresa apenas proteger o funcionário do risco físico, ela tem que prevenir e proteger também o funcionário do risco psicossocial, do adoecimento emocional. Então, por isso que agora, a partir de maio, né, estão tendo várias situações ali, o Ministério do Trabalho ele está bem em cima ali com relação à fiscalização, né? Porque além desses fatores que impactam dentro da empresa, nós temos os fatores organizacionais também. Então, o Ministério do Trabalho identificou que cada vez mais os fatores emocionais eles estão mais agressivos dentro do ambiente de trabalho. E o que que isso está representando? Quais são esses fatores? Pressão e metas, metas excessivas, pressão constante por produtividade, jornadas desgastantes, acúmulo de função, ambiente tóxico. Aqui são os fatores organizacionais que podem causar adoecimento ao colaborador e está cada vez mais expressivo. E isso tudo está refletindo na previdência. O ambiente tóxico, assédio moral, conflito interno, falta de reconhecimento, liderança desesperada. Como que estão os líderes da empresa de vocês hoje? Como que estão a comunicação? Como que está a comunicação interna? Os líderes estão sendo treinados, capacitados para liderar os colaboradores? Porque eu posso ter ali um ambiente ótimo de trabalhar, mas eu não tenho uma liderança efetiva. O meu líder, ele não tem uma comunicação clara, ele não tem uma comunicação objetiva, e isso também pode adoecer o colaborador. Conectividade excessiva. Funcionário desligou ali 6 horas, continua conectado, cobrança fora do expediente, insegurança. Então, todos esses fatores, eles estão ajudando no adoecimento. E isso não sou eu que estou falando, é a Previdência, é o Ministério do Trabalho.
porque eles estão fazendo estudos. E uma coisa também que são os afastamentos, né, meus amigos? Os afastamentos, quando não existe a obrigatoriedade do CID, né? Mas para transtornos mentais e situações assim, a Previdência sabe. O perito lá do INSS, ele sabe. E isso tudo é feito um estudo, é feito um levantamento, existem ali comprovações onde teve um aumento expressivo de mais de 15% por conta de afastamentos relacionados à saúde mental do trabalhador. Então, isso tudo importa nesse sentido, né, de trazer ali uma prevenção com relação ao ambiente de trabalho, trazer essa clareza para a liderança, porque muitas vezes o papel do gestor é diferente do seu liderado, é diferente do seu líder. Mas como que está esse treinamento, essa comunicação interna, gestão de conflitos? Então, todos esses fatores organizacionais estão trazendo risco à saúde mental do funcionário. E aqui nós trouxemos uma analogia para vocês também com relação aos riscos psicossociais e aos riscos ocupacionais. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que a NR1, o intuito dela era trazer ali a prevenção, as diretrizes com relação aos riscos físicos? Então vejam só, hoje a sua empresa já faz a gestão do risco ocupacional. Então vocês têm uma clínica de medicina do trabalho. Geralmente é a clínica, né, que vai lá na empresa, faz o levantamento, agenda ali, faz a atualização dos laudos a cada um ano, atualiza as funções dentro da empresa. Então, hoje a empresa já tem essa rotina. Então, veja que lembra lá que eu comentei que 2020 iniciou o GRO e PGR, começou em 2022? É o que vocês já fazem desde 2022. Só que a diferença é que agora, além do risco físico, químico, biológico, ergonômico, que é feito um levantamento com base na função, no setor, no departamento, a empresa vai ter que incluir agora os riscos psicossociais. Então, acrescenta agora, as empresas vão, a partir de maio, incluir aos seus laudos ocupacionais os riscos psicossociais. Então, além do técnico ou do profissional especializado ali, ele vai lá na sua empresa, ele vai fazer o levantamento dos riscos físicos, você vai fazer ali a contratação. Eles vão fazer o gerenciamento, o levantamento dos riscos físicos, vão lá medir o ruído, a temperatura, a postura do colaborador, se a tela está aqui, né? Tá numa distância segura para minha visão. Então, além desses riscos, desse grupo de riscos, serão ali atribuídos ao PGR e ao GRO, os riscos psicossociais. Então, a partir de agora, as empresas precisam fazer a avaliação dos riscos psicossociais e incluir no GRO e no PGR da mesma forma que vocês já fazem mesmo com os demais, riscos ocupacionais. Nessa parte, não vai mudar nada porque o profissional ele vai continuar fazendo o levantamento dos riscos ocupacionais, mas vai incluir ali, vai fazer um novo levantamento com relação ao ambiente de trabalho no quesito de como que está o estresse, assédio, burnout. Então, todas essas questões serão levantadas a partir de agora e serão fiscalizadas. Então, a partir de maio, a princípio, né? Não, nunca vi ali saindo a norma e tiver uma fiscalização no dia que sair a fiscalização e lá o fiscal e autuar. Nunca vi isso. E também falo para vocês que no dia 26 não vai, mas no dia 27 não dá para esperar nada. Mas se eles pedirem, se tiver um fiscal ali e solicitar, a empresa já precisa ter. E já precisa deixar comprovado todas as ações que estão fazendo. Ah, mas eu não fiz ainda, mas eu já estou fazendo. Mas precisa da comprovação. E mesmo assim, ainda, até então, não saiu nenhuma normativa, nem nada de prorrogação. Então, seguimos firmes que a partir do dia 26 agora vai ter a fiscalização e é obrigatório. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão, como que vocês estão? Tudo certo? Tem alguma dúvida? Estão quietinhos? Tudo certo, tá tranquilo. Tá bem. Então, como eu havia dito, né? Na prática,
na prática não vai mudar nada. É algo que a clínica mesmo já está fazendo para vocês hoje, e inclusive a atualização, né? Mas aqui eu vou trazer uma outra situação também que é muito importante com relação aos riscos psicossociais. Porque não basta apenas você cuidar da saúde física, da saúde mental, mas quais são os impactos financeiros dentro da tua empresa? Como que você consegue mensurar? Como que você pode trazer ali de forma para poder você poder mensurar qual que é o impacto dentro da tua empresa? Mensalmente, as empresas, quando o funcionário apresenta um atestado, o RH recepciona o atestado e envia para a contabilidade, né? E o que que a contabilidade faz? Ela envia o e-social. Então, o Ministério do Trabalho, a Previdência, a Caixa Econômica, a Receita Federal, ele já tem acesso a essa informação assim, ó, em tempo real. E o que que acontece? Quanto mais afastamento previdenciário por conta de adoecimento no ambiente de trabalho, meu amigo, o FAP da sua empresa, o RAT, vai aumentar. Porque esse RAT, esse FAP, o FAP é o fator acidentário previdenciário e o RAT é o risco ambiental do trabalho. Eles são percentuais destinados, né, percentuais ali sobre a folha de pagamento, destinado a pagamento de afastamento previdenciário em decorrência de acidente ou doença do trabalho. Então, percebam, quanto mais afastamento eu tenho, maior vai ser o grau de risco da minha empresa, maior vai ser o meu FAP, maior vai ser o meu RAT, porque o FAP ele varia de meio a um e o RAT ele é grau um, 2 e 3. Então, quanto maior é o teu FAP, maior é o teu RAT, maior vai ser o teu custo sobre a sua folha de pagamento. Agora, pensa assim, você tem uma folha de 500 mil reais, ou mesmo que não seja uma folha de 500 mil reais. Aplique 3,5% ali, todo mês, isso dentro de um ano. E quanto mais afastamento a sua empresa tiver, mais vai aumentar. Então, financeiramente, a tua empresa já vai ter ali um aumento no pagamento da Previdência, para a Previdência, porque você está custeando o afastamento, porque esse percentual é destinado aos afastamentos. A produtividade no ambiente de trabalho, como que vai ficar a produtividade de um ambiente quando o ambiente adoece, seu funcionário está doente? Absenteísmo, presenteísmo, teu funcionário está ali trabalhando, mas emocionalmente ele não está entregando, não está produzindo. E isso reduz diretamente o resultado da tua empresa, a entrega do teu trabalho propriamente, né? E o custo. Então, se eu diminuo a produtividade, eu aumento o custo, porque aí eu preciso contratar. E quem aí não está com dificuldade em contratação? Eu quero que vocês me falem que vocês não estão. Vocês sabem como que está hoje o mercado de trabalho, como está a mão de obra, principalmente. Ok, encontrou alguém, mas e como é que está essa mão de obra? Você vai ter uma diminuição na produtividade, o rendimento vai cair, vai ter um aumento de um custo. A conta não vai bater. Eu vou ter um aumento no meu RAT, no meu FAP, eu vou pagar mais para o INSS, eu vou diminuir a minha produção, eu vou aumentar o custo de admissão. E sem contar no impacto na reputação da empresa, porque as pessoas conversam. Então, quanto mais adoecimento dentro do ambiente de trabalho, dificilmente vocês vão ter ali uma retenção de talentos. E eu quero que vocês me falem se isso não acontece dentro da empresa de vocês. Então, isso é uma dificuldade que todos nós já apresentamos hoje, mas se nós não tivermos esse olhar, esse cuidado e olhar para essas situações, né? Então, nós vamos ter esses impactos, principalmente financeiro, porque hoje vocês sabem quanto que custa se fazer um rateio, o custo para fazer uma admissão, para reter um funcionário, custo com uma rescisão. Então, o impacto vai ser bem, bem significativo com relação ao financeiro da empresa. Outras situações também, não só financeira, mas impacto na organização, porque mexe com a cultura organizacional.
vai ter que revisar a cultura, modelo da liderança, como está a comunicação interna. Isso muda, porque a nossa empresa ela é feita de pessoas, ela é feita de pessoas que conversam, pessoas que sentem, né? Como que se fica, né, a questão do impacto da saúde, do engajamento, impactos diretos na saúde mental, motivação, engajamento, qualidade do ambiente de trabalho. Como que vai ficar a qualidade do ambiente de trabalho com o ambiente adoecido? E, como eu havia dito, né, com relação à retenção de talentos, absenteísmo, turnover, isso tudo vai impactar na hora de você fazer ali a retenção, fazer recrutamento, seleção. Porque as empresas, elas são olhadas, as empresas são vistas. E hoje a comunicação, ela tem uma velocidade muito rápida, né? Vocês mesmos podem acompanhar. Saiu uma notícia, todo mundo já está sabendo, e é a mesma coisa, né? Então, isso são aspectos importantes que a gente precisa olhar no ambiente de trabalho e trazer essa segurança à empresa. Porque uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, e eu já vi muitas pessoas falando e fazendo, a NR1, ela vai tratar o ambiente de trabalho, ela não vai tratar o funcionário. Ela não vai tratar o indivíduo. E vocês precisam ter muito isso em mente, por quê? Se você fazer um gerenciamento de risco, fazer ali um programa de risco, criar ações, prevenções, e essa situação que você está trazendo para o seu funcionário não está dentro do seu PGR, é um benefício para o teu funcionário. E eu já vi muitas empresas, né, trazendo, por exemplo, psicólogo. É válido, gente. É claro que é válido. Mas isso está dentro do teu gerenciamento de risco? É algo que é uma ação, é uma prevenção? Se sim, ótimo. Está dentro do teu PGR, está dentro ali da tua obrigação como empregador, como empresário, né? Como empresa, RH, trazer essas situações. Mas não confundam ações do plano de ação com benefício ao colaborador. Porque eu vou trazer uma situação. O funcionário adoeceu. Um exemplo. O funcionário adoeceu no ambiente de trabalho. Aí foi lá, pegou um atestado, se afastou, daí retornou, não melhorou, continuou afastado. E aí a empresa foi, conversou, entendeu o que aconteceu, e esse funcionário foi lá, passou por um médico, passou por um psicólogo, passou por um psiquiatra e pegou lá 90 dias de atestado. 15 dias a empresa se afastou, foi lá. Passou os 90 dias, essa pessoa retornou ao trabalho. Fez lá o exame de retorno, voltou ao trabalho, tá ali. 15 dias depois adoeceu. Veja, se o funcionário já apresentou, já teve ali os sinais, a empresa já foi, já orientou, mas não tratou o ambiente. Mas daí por que se trata o teu funcionário, mas não trata o teu ambiente? E é isso que a NR1 vai trazer, é a prevenção do ambiente de trabalho, para que o seu funcionário não adoeça, nem fisicamente, com acidentes de trabalho, e nem mentalmente. Então, todos esses impactos, eles vão trazer essa nova visão, essa gestão, né, do gerenciamento do risco, desse levantamento. E é isso que a norma está pegando muito firme. E eu tenho certeza que em todo lugar, todo momento, vocês estão ouvindo falar, e aí NR1, e aí NR1, e aí NR1. Mas é isso, ela acaba sendo maçante nesse sentido, porque é uma situação que está trazendo muito afastamento e muito, muito alerta para as empresas. Então, a função dela é trazer esse alerta à prevenção, para que isso não aconteça. E também, né, para não deixar o empregador assim, mas Nayara, agora eu tenho que ficar olhando para tudo isso? E se o funcionário já entrou aqui na minha empresa, ele já tinha uma predisposição, ele já tinha uma situação? Então, por isso que vai ser muito importante vocês terem um profissional para fazer o gerenciamento desse risco. E mais à frente eu vou trazer a questão do RH, né, do papel do RH, nessa questão de contratação, né, perfil da vaga, perfil da liderança e tudo isso vai impactar dentro do ambiente de trabalho. Mas qual que é a obrigação agora? A partir de 2026, a partir do dia 26 agora.
Então, a partir de 2026, as empresas precisarão identificar e avaliar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ou seja, Nayara, quem tem que fazer sou eu? Quem que faz esse gerenciamento? É o RH? Bom, se você se especializou em gerenciamento de NR1, tem todas as ferramentas validadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela Previdência Social, tem os questionários, estudou todas as normas e você tem conhecimento técnico e habilidade para aplicar, fazer o gerenciamento e atualizar os laudos, ótimo, pode fazer. Mas neste momento, a minha orientação é a Clínica de Medicina do Trabalho, porque eles já estão fazendo o gerenciamento dos riscos ocupacionais, por que não dos psicossociais? Né? Então, as empresas, a partir de agora, né, vocês terão que identificar os riscos, avaliar os impactos emocionais. Por quê? Como que funciona? A NR1, ela é basicamente para se ter ali o levantamento da norma, ele é um questionário aplicado, então o profissional que aplica a NR1, faz o gerenciamento da NR1, eles utilizam métodos validados pela Previdência, onde eles aplicam questionários aos colaboradores. O mais comum é o POPSOC, o que eu conheço, inclusive, o que nós aplicamos aqui. Então, o POPSOC, ele é um questionário aproximadamente com 76 perguntas, onde nós fazemos a comunicação com os colaboradores, explicamos o intuito, fazer o levantamento, né? Nos adequarmos à norma, entendermos como é que está o nosso ambiente de trabalho e enviamos um link. Esse link é individual. Nós não temos acesso a quem preencheu, é só a clínica. E nem a clínica sabe quem que preencheu. Até porque eu preciso trazer segurança e ética profissional com relação a esse levantamento, né? Mas pensem assim, eu tenho um funcionário de um único setor. Eu tenho um setor só tem um único funcionário. Como esse funcionário vai se sentir seguro em fazer um questionário desse? Sabendo que é só ele que está naquela função e naquele setor, e dependendo da situação, ele vai se entregar. Então, o papel da empresa é trazer essa segurança. Ninguém vai ficar sabendo. Ele é um relatório sigiloso. Esse relatório, geralmente a clínica ela faz, quando ela faz o levantamento, finaliza ali, ela dá um período para que os colaboradores, eles explicam a empresa, dão um período para o colaborador para ele fazer o preenchimento. E aí eles marcam um momento com a empresa para fazer mostrar ali o gerenciamento do risco. Então, esse POP-SOC ele é feito com base na estatística, é feito ali um desvio padrão com relação às respostas, e com base nisso tem ali o levantamento, o gerenciamento, e eles trazem um plano de ação. Então, veja, não é a empresa que faz. A empresa vai contratar um profissional especializado, qualificado, para que eles tenham conhecimento técnico para fazer esse levantamento e seguir a risca o que a norma vai trazer. Mas a empresa precisa identificar e avaliar, implementar e registrar. Ou seja, eu tenho um risco, mas o que eu estou fazendo como empresa, como empregador, como RH, para prevenir, para fazer a prevenção, né? Então, a empresa vai ter que adotar medidas preventivas, criar políticas internas, canais de denúncia, isso é muito importante, os canais de denúncia dentro da empresa, e deixar tudo registrado é registrar. Vai fazer ali uma ação com relação a determinado risco da empresa? Tira foto, registra, faz ali uma assinatura de comparecimento ali. Ah, vou fazer um treinamento com a liderança. Foi identificado que a liderança tem causado estresse no ambiente de trabalho porque a comunicação não está clara. Um exemplo. Está causando ali estresse, conflito dentro do departamento. Então, precisa capacitar os líderes, a comunicação dos líderes. Vai fazer um treinamento, curso de oratória, depende ali do plano de ação que o profissional vai trazer. Eu não vou falar a clínica, porque às vezes pode ser um técnico de medicina do trabalho, um técnico de segurança, né, que pode aplicar. Então, esse profissional, ele vai ter ali as ferramentas e vai trazer esse norte para que vocês possam, de fato, cumprir a norma. E até mesmo, né, eu já havia dito,
a capacitação da liderança, né? Os líderes e gestores, porque eles representam a empresa. Então, eles estão à frente de muitas situações dentro da empresa, e principalmente, né, ali na questão do conflito entre os departamentos, entre os setores. Então, é muito importante trazer essa clareza para eles, criar ali, identificar, avaliar, implementar, registrar e trazer todas essas informações, esse gerenciamento, todos esses riscos e qual que vai ser a ação para prevenir o risco psicossocial. E todas essas informações integrarão ali o PGR da empresa. Então, vai ter o GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional, agora vai ter o psicossocial, e o PGR, que é o programa desse risco. Então, essa é a obrigação da empresa a partir de agora. E me digam, vocês já têm hoje um profissional especializado ali que está cuidando da NR1 interna? Me contem um pouquinho. Vocês já têm um profissional? Como que tá a NR1? Vocês já começaram ou vão esperar a partir do dia 26? A Invelise disse aqui no chat que já tem, Muito algumas pessoas bem. dizendo que já tem gente que diz que ainda não, a Stephanie jamais já está correndo urgente com isso. Por favor, Stephanie, não deixe para depois do dia 26. Aqui na Jocara a gente já atualizou o PGR, só o GRO que eu não visualizei ainda, mas eu tenho que olhar lá na clínica. Mas o PGR já está tudo certinho, agora é só montar o plano de ação. Ah, que bom, isso é muito importante porque vai trazer essa segurança para vocês, ainda mais entendendo, né, o tipo do trabalho, do serviço, entendendo como que funciona a operação da empresa. Então, muito bem, é isso aí. Então, a partir de agora, as empresas, os empregadores, RH, eu coloco o RH muito à frente disso, porque ele vai ser o guardião da NN1, porque a obrigação de fato é agora. Ah, Nayara, mas eu posso começar dia 27? Você pode começar a hora que você quiser, mas se tiver fiscalização ali, aí a empresa pode ser autuada, fiscalizada, sofrer ali penalidades, pagar multas com relação ao descumprimento da norma. Então, essas obrigações do empregador agora, e justamente isso, né, que nós estávamos falando. O que que a fiscalização vai observar? Quais são as ações preventivas documentadas? Tudo que a empresa está fazendo. Eu falei para vocês assim, todas as ações, todas as situações, a empresa precisa deixar registrado. Vai adotar alguma medida, vai fazer algum treinamento, vai criar alguma política, registra. Registra, porque isso vai ser usado como prova numa fiscalização, e isso mostra que a empresa está comprometida de fato com a prevenção. Porque vocês não tomam ações ou situações ali pensando em prejudicar ou prejudicar a empresa, acaba prejudicando algum funcionário. E a gente entende muito isso. Só que se você cria ações medidas, como que você vai provar se tiver uma fiscalização? Então, ali, a existência de treinamento, política interna, preciso deixar ali essas ações registradas. E o foco também, um dos focos principais da NR1 é a atuação da liderança, os seus líderes, a capacitação, a postura, como que eles estão frente aos conflitos. Eles são solucionadores, resolvedores, mas eles estão preparados para isso? Como estão seus líderes? Porque os líderes, os liderados, eles são um reflexo dos líderes. E aí, se você tem um líder estressado, se você tem um líder que não se comunica, que não traz clareza, como que está a gestão desse departamento ou desse setor? Então, são perguntas, são situações que eu vou trazendo aqui para vocês pensarem de fato como que está o teu ambiente de trabalho, se isso também faz sentido para vocês. Se não fizer sentido, não era, tudo bem, para mim eu não tenho esse tipo de situação, meu caso é outro. Tudo bem, também, tá tudo certo. Mas pensando ali na questão da fiscalização, é isso que vai acontecer. Prevenção de assédio. Me digam aqui. Vocês têm canais de escuta ativa dentro da empresa?
O seu funcionário se sente seguro se acontecer alguma situação ali, ele vai se sentir seguro de trazer isso à gestão? Ele se sente confortável de fazer, fazer de fato a denúncia? Então, são coisas que a NR1 vai pegar, são situações que precisam ter dentro do ambiente de trabalho canais de escuta ativa. Ali, né, eu trouxe canais de denúncia ativa e cultura organizacional saudável. Então, isso também vai ser ponto principal na fiscalização ali, e as empresas precisam ter canais de escuta ativa, canais de denúncia, onde o funcionário se sinta ali seguro o suficiente para falar aquilo que está acontecendo, se sofreu assédio ou teve alguma situação ali que aconteceu dentro do ambiente de trabalho que ele não passou para o gestor por medo, por receio, por insegurança e está guardando aquilo e está guardando aquilo. E aí até que chega o momento de ele adoecer por conta disso, porque ele não comunicou, porque não se sentiu seguro. Então, a empresa, como eu havia dito, ela deixa de ser responsável apenas pela segurança física, mas agora passa a ter a responsabilidade sobre o ambiente emocional e organizacional. Então, são situações ali que a empresa precisa olhar. E aqui eu trouxe um ponto bem importante, que é o RH, o recurso humano da empresa. O profissional de RH, ele não vai ser o responsável por fazer o levantamento do risco, a não ser que você tenha, né, se especializado em NR1, estava estudando, tá? Tem ali os laudos específicos, a certificação específica do Ministério do Trabalho, da Previdência. Ah, tá aí, tudo bem, você é um profissional capacitado em gerenciamento. Mas o RH vai ter papel fundamental dentro da empresa, porque é o RH que vai verificar se todas as exigências da NR1 estão sendo cumpridas na prática. Se tudo que foi identificado lá no teu GRO, lá no teu PGR, é o RH que vai verificar se isso está sendo implementado de forma correta. Então, o RH vai receber informação e vai gerenciar, vai fiscalizar. Então, aqui nós trouxemos também algumas ações que o RH vai ter que ter ali, vai ter que pensar com relação a essa atualização. Verificar se as ações determinadas no PGR estão sendo implementadas. Isso é um ponto muito importante depois do levantamento. Tal setor precisa implementar um programa de gerenciamento ali, uma ação. Está sendo feito de forma correta? Está sendo aplicado de forma correta? Então, isso vai ser um ponto bem importante. E aqui eu quero trazer outra situação. Percebo que a norma tudo é importante, né? Tudo é importante na norma, não tem nada que, Nayara, mas isso aqui é tranquilo? Não, não tem nada que é tranquilo. Mas tudo é importante no âmbito ali, na questão da segurança, na questão da prevenção. E uma coisa, eu acho que de todos esse entendimento e esse estudo trazendo para o RH, vai ser, se era importante, vai ser importantíssimo, é identificar e classificar os atestados. Vocês fazem isso hoje? Quando um funcionário vai lá na empresa e entrega um atestado, vocês fazem uma classificação desse atestado? Vocês olham o CID? Vocês fazem um levantamento? Mas eu já vi esse CID aqui. São vários. Não, mas nesse setor aqui tem vários funcionários com esse CID aqui. E você já sabe qual que é o que vai identificar o transtorno mental do funcionário? O transtorno comportamental e mental? O CID da categoria F. Exatamente. Então, o RH vai ter papel fundamental na classificação dos atestados, na classificação dos afastamentos, porque não é só recepcionar o atestado e guardar na gaveta para mandar no fechamento da folha. Não é, não. Recebeu o atestado, já pega a tua planilha, já pega teu gerenciamento lá, a forma como você gerencia e faz a análise desses afastamentos. Porque se lá no teu PGR está identificando que o setor tem isso aqui de risco e você está tendo vários atestados daquele setor com CDF, alguma coisa precisa ser feita para a empresa não ser autuada,
ou não adoecer e ter algum afastamento. Então, isso daí é muito importantíssimo fazer a classificação do, dos atestados. Monitorar os indicadores da saúde mental, turnover, absenteísmo, os atestados que eu coloquei, e até mesmo o presenteísmo. Tá vendo o teu funcionário lá cabisbaixo, pensando, tá só com o corpo presente ali. Isso precisa ser avaliado. Apoiar a capacitação dos líderes, a capacitação da saúde emocional desse funcionário. Como é que tá o seu líder hoje? Você já tirou um tempo para conversar com ele, entender se está tudo certo? Se a expectativa versus a entrega está coerente, como diz? Então, isso é muito importante. Geralmente, quem faz é o RH, certo? Garantir que as políticas internas e preventivas estejam ativas e documentadas. É aquilo que eu falei, toda e qualquer ação que a empresa venha fazer ao funcionário que não esteja registrada de forma correta, é como se a empresa não tivesse feito, porque numa fiscalização eles vão pedir que a empresa comprove. Então, é muito importante que vocês comprovem, deixem tudo registrado, tirem foto, postem, peguem a assinatura desse funcionário. Deixe... Nayara, mas é uma açãozinha que foi feita aqui por causa de tal situação. Não tem problema. Qualquer ação é válida, independente do tamanho que ela seja. Nós trabalhamos com pessoas, com seres humanos. Então, todas essas ações, elas precisam ser registradas. E aqui também, o RH ele vai ter um papel importante também com relação a. Ele vai ser o elo, ele vai ser o elo entre a gestão, os colaboradores e a SST, a Saúde e Segurança do Trabalho. Então, o RH, a partir dessa atualização, o RH ganha bastante foco com relação a isso, né? A esse olhar, porque o RH, ele vai fiscalizar internamente, né? Vai ter o órgão fiscalizador, mas o agente fiscalizador da empresa é o RH. Então, é o RH que vai ficar responsável ali, por cuidar dessa parte, né? Cuidar da questão dos colaboradores. E aqui, a gente trouxe algumas questões também que complementam ali o RH, que ajudam, que são aliados ali com relação à prevenção aos riscos psicossociais, aos riscos ocupacionais. Nós entendemos que a CIPA tem um papel muito importante, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e os comitês internos de saúde. Mas, Nayara, a CIPA, o que que a CIPA tem a ver? A CIPA, ela trata o ambiente como um todo, de forma abrangente. Mas como agora o ocupacional também é psicossocial, ele vai ajudar no monitoramento dessas informações, né? Então, ele vai ajudar o RH ali nas condições de trabalho e também pode promover melhorias. Então, o RH ganha um aliado com isso, porque além do risco ocupacional, ele vai poder ajudar também você a pensar de forma diferente, a trazer melhorias, porque o foco dele é outro, mas ele vai poder ajudar nessas questões. Os comitês internos de saúde, os CIS, esses CIS, eles são comitês que geralmente eles são relacionados à saúde mental, né? Porque através deles é feito o mapeamento do bem-estar psicológico dos colaboradores. E também propõe ações específicas na prevenção e no apoio. Então, veja, a CIPA e os comitês, junto com o RH, nossa, terão um papel assim fundamental ali para prevenção mesmo. E é trazer melhorias, trazer ações. Lógico, existem obrigações ali com relação à CIPA e tudo mais, e quantidade de colaboradores, mas se hoje a sua empresa já tem, inclua o cipeiro, inclua essa pessoa que está ali trabalhando na CIPA para trazer esse olhar para dentro da empresa, né, para poder ajudar a promover ações, a promover melhorias e principalmente prevenir ali os riscos ocupacionais, né, propriamente da própria NR1, mas também os riscos psicossociais, porque isso vai trazer um diálogo, as pessoas vão se sentir mais seguras com relação a trazer situações. Então,
incluam ali a CIPA, criem comitês internos de saúde. Se vocês precisarem de ajuda, mandem uma mensagenzinha ali para nós no chat, a gente ajuda vocês a pensar, a trazer ali uma estrutura dentro da operação da empresa, dentro dos colaboradores. Então, tudo isso é importante e ajuda a empresa hoje a pensar ali nas prevenções com relação ao risco, né, ou psicossocial, certo? E aqui as consequências, né? Porque tudo que se faz aqui sempre tem uma consequência. Então, Nayara, quais são as consequências do descumprimento da NR1? Lembra que lá no começo eu disse para vocês assim, nós não entraremos na NR1, porque da NR1 tem NR2, NR3, NR4, são várias NRs. E a NR1, o descomprimento dela é muito. Se eu chegar aqui e falar para você, não, vai ser R$ 1.000. Ah, pelo descumprimento vai ser 1.200. Não existe um valor específico. Ah, a Previdência vai cobrar X, o Ministério Y, a fiscalização X. Não vai ter. O que vai ter, de fato, serão multas administrativas, só que esses valores eles são variáveis porque existe um grau de risco da infração. Então, esse grau de risco ele é determinado pela NR 28. Então, da NR1 eu já pulo para 28 se eu tiver uma infração. Ou seja, lá eu vou identificar qual que é o grau de risco para aquela ação que eu não tomei. E aí é um cálculo feito, existe um multiplicador. Então, existe o grau, o multiplicador e é feito pela quantidade de funcionários. Então, pense num setor que tem mais de 100 funcionários. Então, a gente sempre traz nessa questão. Então, quanto mais funcionários, quanto maior for o descumprimento da norma, maior vai ser o valor financeiro ali dessa multa. Sem contar, né, ali com relação às autuações. Então, se houver uma fiscalização ali, a empresa vai ser notificada e o Ministério do Trabalho pode exigir que a empresa faça adequação. Então, precisa tomar muito cuidado nessa questão de descumprimento, porque existem casos em que o Ministério do Trabalho manda fechar um setor dependendo do grau de risco ali, ocupacional, geralmente, e agora com o psicossocial, dependendo do risco, a empresa pode fechar o setor ali para poder fazer a regularização. E aí, pense a empresa ali com o setor fechado, não tem como, né? Então, essas autuações em embargos, o Ministério do Trabalho, entendendo que está trazendo risco à saúde física e mental do funcionário, pode ter ali o trabalho cessado. E também, meus amigos, ali a questão das ações trabalhistas. Então, quanto mais pessoas doentes, mais rescisões, mais afastamentos, isso resulta em ações trabalhistas. Então, as ações trabalhistas ali, vocês sabem que de uma situação surgem várias, né? Então, ali, se o funcionário, se esse profissional, ele entrar com uma ação trabalhista com relação à NR1, as empresas terão que ter ali um desprendimento financeiro para fazer o pagamento dessa ação. E em casos mais extremos com relação à norma, os diretores, gestores podem ser responsabilizados civilmente e criminalmente em situações em que configure a omissão ou negligência dos riscos psicossociais. Mas isso é em casos extremos e nós esperamos que não venha acontecer isso com ninguém, né? Com nenhuma empresa por conta dessas situações. Então, esses tópicos aqui, essas situações, são algumas das consequências que a norma pode trazer. E isso mesmo antes da NR1 agora, dessa última atualização dos riscos psicossociais. Porque a norma já prevê multa, ela já prevê autuação, então agora ela vai ser intensificada com relação a isso. Então, essas são as penalidades, as consequências com relação à NR1. Mas e agora? Qual que é o próximo passo? A fiscalização já está aí, dia 26. Então, o primeiro passo agora é acione o profissional de SST. Nayara, mas eu não tenho profissional. Tem a clínica de medicina do trabalho?
Tem várias empresas, eu conheço também amigos e parceiros aqui da NN que não são clínicas, que estão fazendo um ótimo trabalho, porque eles estão se especializando em NR1. Eles estão fazendo ali os estudos, os laudos específicos, tudo certinho, tudo correto conforme manda ali a NR1. Então, precisa procurar o profissional de SST, profissional de gerenciamento da NR1 e fazer o mapeamento desses riscos psicossociais. Envolva o RH, se sua empresa possui a CIPA, envolvam esses profissionais para estruturar e monitorar ali e também trazer a continuidade dessas implantações, desse gerenciamento de risco e capacite a liderança, porque muitas vezes, muitos dos riscos psicossociais e mentais, ele parte da liderança. Então, capacite seus funcionários, capacitem seus líderes, porque os líderes adoecem os liderados. Então, tragam essa, revisem a cultura organizacional, revejam esses pontos dentro da empresa e busque esse profissional que vai ter ali o conhecimento e a capacidade técnica dentro das exigências da NR1 para fazer ali o gerenciamento e trazer ações para que vocês tragam ali a prevenção e, né, estar de acordo com a NR1, porque a saúde mental no trabalho não é benefício. Ela é responsabilidade do empregador. Bom, pessoal, acredito que a NR1 ela é muito mais extensa do que propriamente o conteúdo que nós trouxemos aqui. Mas nós pensamos com muito cuidado, com muita atenção, justamente para trazer esse direcionamento, trazer um pouco de direcionamento mesmo para vocês em como fazer a partir de agora. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar, nós temos ainda 5 minutinhos, Ricardinho. Temos ainda ali Temos um uns tempinho. minutinhos para fazer um bate-papo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para nós ali no nosso WhatsApp. Vai ser um prazer trazer ali essa clareza para vocês.